Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje eu vou conversar com o psiquiatra Dr. Glauco Arantes. Ele vai conversar com a gente, vai esclarecer um pouquinho sobre essa polêmica do uso do eletroconvulsoterapia, que é o mais conhecido como eletrochoque. Só um minutinho que já a gente está de volta. Ok, já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Glauco sobre a eletroconvulsoterapia. Dr. Glauco, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom, fala pra gente primeiro, Glauco, existe uma polêmica hoje, né, a respeito desse tipo de procedimento, desse tipo de terapia, que é a eletroconvulsoterapia, né? A gente conhece mais por eletrochoque. Explica pra gente que exame é esse, por que dessa polêmica, né? Que confusão que as pessoas estão fazendo a respeito disso. É a volta desse tipo de exame ou esse exame nunca foi interrompido? Que confusão é essa? É um procedimento, né? E nunca foi interrompido, né? Ele deriva de observação que pacientes lá, século XX, início do século XX, né? Que pacientes com epilepsia, após uma crise convulsiva, eles começaram a observar que eles melhoravam alguns aspectos, né? E aí, primeiramente, então, eles pensaram assim, então vamos tentar induzir uma convulsão em quem não tem epilepsia, mas tem sintomas psiquiátricos, aí será que melhora também? Então, na época, como a eletricidade ainda não é aquela coisa assim totalmente dominada, eles sabiam que pacientes com baixa de glicose tinham convulsão. Então, eles inventaram o choque insulínico, que consistia no médico injetando insulina lentamente, né, venosa, e injetando lentamente, a insulina, ele ia vendo que o paciente começava a suar, porque a glicose dele estava caindo e tal, e ficava observando, de repente o paciente tinha uma convulsão, aí parava de injetar a insulina, né? E aí ele tinha convulsionava, né? Uma convulsão que era um ataque epilético mesmo. E aí observaram que funcionou em alguns casos, algumas pessoas melhoraram. O choque insulínico, como eu já sou assim, mais velho, né, de profissão, eu cheguei a conhecer, eu tive professores que chegaram a se utilizar de choque insulínico como uma ferramenta de trabalho. Aí a eletricidade foi evoluindo, aí um português chamado Esga Muniz, ele falou, bom, então vamos tentar a eletricidade mesmo, né? E aí botou um eletrodo aqui, outro eletrodo aqui, num paciente que tinha sintomas também, passou uma corrente elétrica nele, né, com voltagem, amperagem, tudo para não ferir, e o paciente teve uma convulsão e também melhorou. E aí, então, do choque insulínico veio o eletrochoque, né? Que aí foi evoluindo, foi se estudando mais as características da eletricidade, da condição de eletricidade no cérebro, né? E aí veio... que eletroconvulsoterapia e eletrochoque são sinônimos, mas eu deixo mais eletrochoque para uma coisa mais antiga, né? E aí depois veio a eletroconvulsoterapia, que ela trabalha a corrente elétrica e o aparelho para que ele seja aplicado sem que haja dano para o paciente. A polêmica vem do mau uso da eletroconvulsoterapia em uma época em que a eletroconvulsoterapia era aplicada como castigo para paciente que estava, dizendo assim, aprontando em hospitais onde se tinha internação. Isso era um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro, no Brasil aconteceu também. Existem relatos, né? Existe um documentário do Elvésio Raton,
né? Eu esqueci o nome do documentário, mas só digitar no Google ou no YouTube é o Vécio Raton, que vai achar lá esse filme, né? Que é sobre Barbacena, né? E uma obra de arte maravilhosa também, que chama Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, também fala sobre esse mau uso da eletroconvulsoterapia, da lobotomia também, né? Mas assim, hoje em dia, século XXI, 2019, né? Eu sinto um certo desconforto e estranheza ao ouvir que tem polêmica, porque é um procedimento muito bem caracterizado, com indicações muito precisas e com resultados muito verificados. A gente sabe em que casos que funciona e em que casos que não funciona. Então, assim, a polêmica vem de um mau uso, mas de uma época passada, que já não existe mais. Mas eu espero. Glauco, então quais são os pacientes que são indicados para esse tipo de terapia, esse tipo de tratamento? Ó, a eletroconvulsoterapia, ela provoca uma melhora muito rápida, né? Então, os pacientes mais graves, aqueles que a gente não tem tempo para esperar uma resposta, é o paciente que está indicado. O paciente que a gente precisa e quer uma resposta muito rápida. O outro paciente é aquele paciente que tem contraindicação a medicamentos, né? É um paciente que não vai suportar a medicação. Também a gente entra com eletroconvulsoterapia, né? Mas quem, por exemplo, não vai aguentar remédio, né? Idoso. Olha só, é tão bem planejado, preciso e tal, que a eletroconvulsoterapia é, algumas vezes, a escolha para tratamento de um idoso. Então, pessoas que a gente precisam de resposta muito rápida, pessoas que não podem usar remédio por algum motivo, comprimido, e pessoas que são resistentes a outros tipos de tratamento. Por exemplo, o paciente tomou um monte de remédio já, um monte de coisa, já fez um monte de tentativas de terapias e nada melhorou, a gente também pode usar a eletroconvulsoterapia como ferramenta. Quando você fala que é um paciente, né, que já é o último caso, é um paciente em estágio grave de depressão? Sim, depressão, de psicose, né? Mas vamos pegar aqui uma indicação frequente, né? Que é o caso, por exemplo, do paciente com ideias de suicídio. Algumas vezes a ideia é tão forte que não dá muito tempo da gente usar, por exemplo, uma medicação, uma terapia, uma psicoterapia, né? Vai dar resultado, mas vai demorar um pouco, né? Então, nesse tipo de paciente que a gente vê assim, ele tem uma iminência de suicídio, eu não tenho tempo para esperar, eu preciso melhorar ele rápido, a eletroconvulsoterapia é uma opção. E esse resultado é rápido? O quê? Com uma sessão, Glauco? Como é que é? Em média, a gente usa mais ou menos 8 sessões em dias alternados. Né? Então, como a eletroconvulsoterapia está na maior parte dentro de algum serviço, por exemplo, existem hospitais em Belo Horizonte que tem, o Hospital das Clínicas, Ipseng, no Galba Veloso, no Raul Soares, um dos dois tem, né? Que é pelo SUS, é gratuito. No Hospital das Clínicas também é gratuito. Faz-se, por exemplo, segunda, pula terça, quarta, pula quinta. Quando a demanda é muito grande, né, funciona todos os dias. Mas num paciente, a gente alterna dias e a gente começa a ver uma resposta a partir da segunda, por aí. Então o paciente chega lá com um quadro gravíssimo, né, às vezes com 1 ano de tratamento que não teve uma resposta. Ele chega na segunda, na quarta e já começou a responder. Bacana. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você. Volta já. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o Dr. Glauco sobre a eletroconvulsoterapia.
Doutor Glauco, voltando ao procedimento, né, a forma com que é feita essa terapia. O paciente fica internado naqueles dias todos que você falou, mesmo sendo alternado, né, esse procedimento, esse tratamento. Se o paciente vê o que está acontecendo, se tem dor, se não tem, como é que é feito? Se ele vai ficar internado ou não, são vários fatores que vão influenciar. Por exemplo, se o paciente está muito grave e ele precisa de supervisão constante, é a supervisão constante que vai determinar que ele tem que ficar internado. Então, voltar no paciente, por exemplo, com ideação de suicídio. E aí, você sacou ali, o médico percebeu, a equipe percebeu, a própria família percebeu que ela não tem condição, seja psíquica ou outra condição, de vigilância 24 horas com o paciente. Então, esse é um fator que faz a gente internar. Um paciente, por exemplo, que está respondendo bem à medicação e assim, a gente não tem aqui na região, né? Então tem que ser um centro maior. Então, assim, o paciente não está respondendo à medicação, mas ele não tem ideias de suicídio e tem um parente que mora em Belo Horizonte. Aí não tem necessidade de internar. Ele vai, normalmente, esse procedimento, essa terapia, ela é feita na parte da manhã, o paciente vai em jejum, né? É super rápido, né, a aplicação dele, e ele é feito a eletroconvulsoterapia, ele fica um pouco em observação, depois ele é liberado para casa. Mas ele fica sedado, Glauco? Sim. Existe toda uma preparação para ser feito, né? Então, o paciente já, normalmente, né, ele já chega em jejum, né, ou já pede o jejum, se ele estiver internado, em jejum, barriga vazia, né, só água, mesmo assim, tem que ter um intervalo antes da água para poder descer. Aí é aplicado uma substância, né, que é semelhante ao curare. A gente fala que a gente curariza o paciente. Curare é um veneno que o nosso índio usa, que ele bloqueia a conexão que tem entre o neurônio e o músculo. Então, chega uma informação através do neurônio para o músculo contrair, né? Aí o curare é como se fosse uma fita isolante. Ele entra no meio e não deixa essa informação do neurônio chegar no músculo. Então, não tem contração. Por quê? Quando a pessoa tem uma convulsão, que é o que a gente provoca, aí chega um comando através dos neurônios para o músculo contrair, onde ele tem a convulsão. E isso machuca, isso dói e tal. Então, é curarizado o paciente. Assim, se a gente explicar a técnica direitinho, a gente vai pegar aquele aparelhinho de pressão e sobe aquele aparelho de pressão 20 milímetros de mercúrio, então, ou seja, um pouco acima da pressão máxima do paciente. E aí depois a gente dá esse curare, né, que é a fita isolante. Então, esse curare não vai chegar até o braço, antebraço, né, para falar assim cientificamente, isso aqui chama antebraço. Vai até o antebraço do paciente, então o curare não vai. Então aqui ele vai ter uma convulsão. Para quê? Para que eu possa medir o tempo de convulsão muscular e o tempo de convulsão cerebral e saber se esses tempos, quanto mais próximos eles forem, mais eficaz foi uma aplicação de ECT. Então, olha só como que é cheio de detalhes, é uma técnica complexa, né? É uma corrente elétrica que está passando aqui na cabeça da pessoa, ele é anestesiado, né? Com anestésicos de ação rápida e curta, então rapidinho ele vai dormir e rapidinho ele vai acordar, para que ele não veja, para que ele não sinta, né? Para que ele não tenha desconforto. E o aparelho é tão moderno e caro, né, que se tiver, por exemplo, uma gotinha de suor, onde a gente põe os eletrodos, o aparelho aborta o processo, porque vai queimar, vai dar uma queimadura. Então não pode. Então o aparelho detecta aquilo e para, né? Aí você seca, né, tal, passa um álcoolzinho e tal, põe de novo e aí dá o comando da descarga elétrica, né? Assim, não dá num programa para a gente explicar essa técnica direitinho, né? Mas assim, é muito sofisticada. Ter uma boa noção. Para quem trabalha com energia, a onda elétrica da CEMIG ela é assim, ó, uma onda sigmoidal. O aparelho transforma a onda sigmoidal em onda quadrática
para que seja mais eficaz a aplicação e a gente possa usar menos energia. Bacana. Glauco, para um paciente que está gravemente, né, já está num quadro já de ideação suicida, existe uma outra saída para esse paciente? Se é aquele paciente que tem uma ideação suicida muito forte, iminente, né? Ele fala assim, puxa, nós vamos ter que usar ECT? Tem. Né? A gente tem como saída uma substância que a gente pegou emprestado da anestesia. Então, existe um anestésico que a gente usa. Esse anestésico, ele, na primeira aplicação, normalmente ele faz efeito. Às vezes, igual eu falei que às vezes no bloco anterior, que na eletroconvulsoterapia, às vezes o camarada chega na segunda, na quarta e já melhorou, né? Com esse anestésico, normalmente não, mas se a gente tiver sorte, né, ao contrário, né, não é nem normalmente, se a gente tiver sorte, com 20 minutos o paciente já fala que não está mais pensando. É muito impressionante, né? Mas isso é uma descoberta muito recente, chama ketamina. Então, a ketamina é muito promissora, ela é muito legal, e existe um estudo mundial, porque a ketamina a gente tem que também usar uma injeção na veia e tal, não dá para o paciente usar em casa. E a indústria farmacêutica está estudando uma maneira da ketamina ser nasal, igual remédio de aplicar no nariz, para quem está com o nariz entupido, mais ou menos no mesmo sistema. Ô Glauco, a gestante também, por exemplo, que está nesse mesmo quadro, né, de ideação suicida, então num quadro grave, depressivo, uma psicose mesmo, ela também pode se submeter a esse tratamento? Então eu falei idoso, né, gestante. É um outro grupo que às vezes, por exemplo, eu tenho já uma gestante com resistência à sertralina. Sertralina é uma medicação legal para a gente usar durante a gestação. Mas ela já usou, não melhorou, já tentou outras coisas. E aí o que tem para testar, ele pode fazer mal causar uma má formação, principalmente no primeiro trimestre da gestação, ou ele pode ser abortivo. Né? É eletroconvulsoterapia. Essa terapia não causaria nenhum problema para o bebê? Zero para o neném. Tem contraindicação, Glauco? Tem. Por exemplo, paciente que já fez cirurgia e tem grampos de metal na cabeça, por exemplo, cirurgia para aneurisma, né? Aí é contraindicado porque a corrente elétrica, na hora que passar ali, vai encontrar um metal e vai queimar o que está em volta. Né? Pacientes portadores de marca-passo pode fazer, mas tem que ter um cuidado muito especial, né? Porque a máquina ela permite regulagens, né? Uma das coisas, voltando à polêmica lá, eu lembrei de uma coisa, o aparelho hoje em dia é muito moderno, muito moderno. Eu não sei preços de hoje, mas se eu for chutar, ele vai estar em torno de 15, 20 mil reais. Né? E antigamente se usava a maquininha que a gente acha, por incrível que pareça, para comprar hoje ainda, que não deve custar 100 reais. Não tinha toda essa preparação, machucava, o paciente tinha convulsões que chegava a quebrar a clavícula. Né? Então, assim, aí eu lembrei, né, do porquê da polêmica e tal, é essa coisa, mas hoje em dia é muito precisa a indicação, pau a pau, pedra é pedra, então acabou. Não tem nada a ver com internação, volta de hospital psiquiátrico, é um tratamento que continua sendo eficiente e agora de uma forma muito melhor para o paciente, né? Muito mais tranquilo. É normatizado, inclusive, viu? Eu não posso, por exemplo, botar lá no meu consultório ECT, não. Tem toda uma normatização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fala, olha, tintim por tintim, você só pode fazer se você cumprir esses requisitos aqui, ó. Tá certo. Não é de qualquer forma, não. Que bom, Glauco. Agradeço a sua participação aí hoje, mais uma vez esclarecendo aí muitas dúvidas pra gente aí. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Até o próximo programa. Saúde para você.